Vozes do silêncio, a história dos escravos. No silêncio das senzalas, o vento carregava consigo o cheiro da terra molhada, das correntes e do medo. Ali, os corpos exaustos se amontoavam, suados e sujos, com a pele marcada pelos açoites e pelo sol escaldante. Cada manhã começava com o mesmo grito do capataz, e cada noite terminava com o choro contido de quem resistia em silêncio. Eram milhares, trazidos de longe, arrancados de suas casas, famílias e culturas, tratados como mercadoria. Homens, mulheres e crianças que antes tinham nomes e histórias, agora eram reduzidos a números em cadernos de fazendeiros. O navio negreiro cruzava o oceano como um cemitério flutuante. No porão não havia luz, nem ar suficiente. O calor era sufocante, misturado ao cheiro de suor e de doenças que se espalhavam rapidamente. Muitos não sobreviveram à travessia. Outros chegaram debilitados, mas com uma vontade silenciosa de resistir. O sofrimento físico era apenas uma das faces da escravidão. O mais cruel talvez fosse a tentativa constante de apagar suas identidades, sua língua, seus ritos, suas memórias de uma terra distante e amada. Era a desumanização como método de controle. Nas plantações de açúcar, café, algodão e nas minas de ouro, o trabalho era incessante. Do nascer ao pôr do sol, sob a ameaça do chicote, os escravos executavam tarefas que esgotavam seus corpos e suas esperanças. Mulheres eram exploradas não apenas pelo trabalho pesado, mas também pelo assédio e violência de senhores e capatazes. Crianças aprendiam cedo a suportar dor e fome. Cada golpe sofrido era uma tentativa de quebrar a alma, mas, mesmo assim, o espírito humano insistia em resistir. Canções, histórias e gestos de solidariedade tornavam-se armas silenciosas de resistência. Nos campos, enquanto a colheita prosseguia, surgiam pequenas revoltas. Um olhar desafiador, uma ferramenta quebrada, uma fuga ousada. A cultura africana, apesar da violência que tentava sufocá-la, persistia. Danças, cantos, tambores e rezas tornavam-se pontes para lembrar de quem eram e de onde vinham. Nomes eram preservados em sussurros, e histórias passadas de geração em geração mantinham viva a chama da memória. Cada ato de solidariedade era um ato de coragem. Cada fuga, mesmo que breve, era um grito de liberdade que ecoava entre os canaviais e matas. Ao longo dos séculos, surgiram quilombos e comunidades de resistência, lugares onde os escravos conseguiam retomar um pouco de sua dignidade. No Quilombo dos Palmares, por exemplo, homens e mulheres encontraram liberdade relativa, construindo uma sociedade onde o respeito e a cultura africana predominavam. Era um símbolo de esperança para quem conhecia o sofrimento da senzala e das plantações. A luta era constante. Fugas, batalhas, alianças estratégicas e a construção de uma vida digna em meio ao terror da escravidão. No entanto, o caminho da liberdade não foi fácil. O abolicionismo, embora tenha triunfado oficialmente em 1888 no Brasil, não apagou as cicatrizes profundas deixadas pelo sistema escravagista. A pobreza, o racismo estrutural e a desigualdade social são heranças desse período sombrio. Ainda assim, as vozes daqueles que resistiram continuam a ecoar, lembrando-nos da coragem, da criatividade e da resiliência humanas diante do horror. Estudar a história dos escravos é mais do que um exercício acadêmico. É um ato de memória, reconhecimento e justiça. É ouvir o silêncio que clama por dignidade. Cada corrente quebrada, cada mão que se ergueu contra o chicote, cada criança que sobreviveu, é testemunho da resistência humana. A história da escravidão
nos ensina sobre a brutalidade que os humanos podem infligir, mas também sobre a força de quem luta por liberdade e identidade, mesmo nas condições mais adversas. E assim, ao caminhar por antigas fazendas, senzalas preservadas ou quilombos ainda vivos, somos lembrados de que cada pedaço de chão guarda memórias invisíveis. As vozes do passado ainda sussurram: não esquecer, resistir, honrar cada história contada, cada gesto de solidariedade e coragem. Torna-se um farol que ilumina a escuridão da injustiça e inspira as futuras gerações a lutar pela liberdade, igualdade e dignidade. Porque, no fim, a escravidão pode ter tentado roubar tudo, menos a força indomável da alma humana. Perfeito! Vou dar continuidade à narrativa, mantendo o mesmo tom histórico, emocional e detalhado da primeira parte, expandindo a história da escravidão e resistência. Esta segunda parte também será longa, para manter a mesma densidade. Mesmo depois de chegarem às terras estrangeiras, muitos escravos encontravam maneiras de manter acesa a chama da esperança. No silêncio da noite, entre o ranger das tábuas das senzalas e o farfalhar das folhas ao vento, contavam histórias de suas terras natais, de rios, florestas e aldeias que pareciam tão distantes, mas que continuavam vivos em suas lembranças. A memória se tornava resistência. Era a maneira de lembrar que eram humanos, que tinham origem, cultura e sonhos. As crianças, muitas vezes nascidas na escravidão, aprendiam cedo a sobreviver em um mundo que parecia feito apenas para destruí-las. Elas imitavam os mais velhos, aprendendo os ofícios, as canções e até as formas de resistir ao abuso cotidiano. Cada gesto de bondade ou solidariedade entre os escravos era um ato de coragem e humanidade. Entre colheitas, lavouras e minas, surgiam pequenas redes de apoio, uma panela de comida compartilhada, uma roupa costurada às escondidas, uma história contada para consolar o medo. Tudo isso criava laços que resistiam às correntes físicas e simbólicas da opressão. As fugas eram arriscadas, mas vitais para a alma de quem sonhava com liberdade. Alguns escravos planejavam escapar durante a noite, guiados por estrelas e pelo conhecimento da floresta. Outros buscavam refúgio em quilombos, onde conseguiam reconstruir suas vidas, cultivar sua própria comida e praticar suas religiões e tradições africanas. Nesses lugares, a comunidade florescia e resistia, mostrando ao mundo que, mesmo diante da brutalidade extrema, a dignidade humana podia sobreviver. Muitas vezes, essas fugas e resistências eram combatidas com violência. Os senhores de escravos utilizavam cães, patrulhas e castigos para impor medo. Mas mesmo a brutalidade extrema não conseguia apagar totalmente o desejo de liberdade. Em cada golpe recebido, em cada lágrima derramada, surgia uma força silenciosa que se recusava a ser vencida. Poemas, canções e rezas eram instrumentos de memória e protesto, transmitidos oralmente de geração em geração. A religião desempenhava um papel importante. Os escravos mesclavam tradições africanas com elementos do catolicismo imposto, criando práticas únicas que serviam tanto à fé quanto à resistência. Os terreiros, os cantos e os rituais funcionavam como espaços de proteção espiritual e de afirmação de identidade. A cada toque de tambor, a cada canto coletivo, havia uma lembrança de que não estavam sozinhos, de que a liberdade não era apenas um sonho, mas um direito inerente à humanidade. E, ao mesmo tempo, surgiam figuras de liderança, homens e mulheres, que se tornavam símbolos de luta e inspiração. Quilombolas, líderes de revoltas e estrategistas de fugas coordenadas, mostravam
que a escravidão jamais poderia apagar completamente a capacidade humana de organizar resistência. Suas histórias ecoam até hoje, lembrando-nos de que coragem e inteligência podem florescer mesmo nos contextos mais adversos. O fim oficial da escravidão, decretado no século XIX, trouxe a liberdade legal, mas não apagou as marcas profundas da opressão. Muitos ex-escravos continuaram a viver na pobreza, enfrentando discriminação e desigualdade estrutural. No entanto, eles carregavam consigo algo que a escravidão nunca poderia tirar: a memória da resistência, a capacidade de criar comunidade e cultura, e a força de lutar por dignidade. Cada gesto cotidiano de resistência, desde a preservação de tradições até pequenos atos de solidariedade, foi essencial para manter viva a humanidade dos escravos. E essa história não se encerra apenas nos livros. Ela continua a ecoar nos descendentes, na cultura, na música, na culinária e nas práticas religiosas. É um lembrete constante de que, mesmo diante da brutalidade extrema, a esperança, a memória e a resistência podem sobreviver e transformar o futuro. Hoje, refletir sobre a história dos escravos nos desafia a reconhecer as injustiças ainda existentes, a valorizar a luta de quem veio antes e a construir uma sociedade mais justa. É ouvir as vozes que o tempo tentou calar, é aprender com suas lições de coragem e perseverança, e é manter viva a memória daqueles que, mesmo acorrentados, ensinaram ao mundo que liberdade, identidade e dignidade são bens que nenhum poder pode destruir.